Fala galera tricolor, tá no ar o Domínio e Passa. Vamos comentar a vitória do Fluminense sobre o Madureira por 1-0, terceira rodada do Campeonato Carioca. Fluminense, 3 jogos, 3 vitórias, a única equipe 100% na competição. Momentaneamente é o vice-líder, o Flamengo tem um jogo a mais, tem 10 pontos, fez 4 partidas. Vou analisar a atuação do Fluminense, a escalação, as escolhas do técnico Fernando Diniz, substituições e muito mais. Não sem antes pedir para você deixar aquele like, fortalecer o nosso canal, a curtidinha é sempre muito importante, se inscreva no canal se ainda não é um inscrito e ative as notificações. Eu faço um convite também para você baixar o nosso aplicativo na App Store ou então na Google Play, né, onde você Android, onde você tiver a sua operadora de celular. De graça, você tem menos propaganda, o site mais rápido, então vale muito a pena baixar o nosso aplicativo no seu celular ou tablet. Bom, galera, vamos lá, começar essa análise falando da escalação, né? O Fluminense joga mais uma vez, o técnico Fernando Diniz coloca a equipe que ele considera titular, ele vai negar, dizendo que não, é início de trabalho, mas o time titular foi o que iniciou o jogo contra o Resende e hoje também, domingo, contra o Madureira. A exceção foi o André, que foi liberado para poder ficar com a família, né? O filho dele nasceu. E a opção do Diniz para o lugar do nosso craque foi o Giovani. É uma grande surpresa aí, o Giovani, meio-campista. E o Fluminense atuou ali num 4-4-2, podemos dizer assim. E logo no início eu já comecei a ver uma mudança em relação ao time do primeiro jogo. O Diniz resolveu escalar o Iago um pouco mais adiantado, quase às vezes como um segundo atacante ao lado do do Cano, e iniciando a jogada o Martinelli como primeiro volante, herdando a vaga do André, e o Cano e o Giovani pegando essa bola ali para fazer a distribuição. A gente pode analisar essa opção por vários ângulos. Um deles é o Diniz, sabendo da deficiência técnica do Iago, deixou ele mais perto do Cano para que ele não toque tanto na bola assim, e foi o que acabou acontecendo. Por outro lado, todas as vezes, ou quase todas as vezes que o Iago pegou a bola em condições de finalizar ou dar um passe quando estava na área do Madureira ou próximo dela, ele falhou miseravelmente. Gente, o Fluminense controlou a partida, acho que desde o início, né? Uma característica desse time, uma característica do Fernando Diniz. Começou fazendo um gol logo no início da partida, é uma bola aérea, a bola toca na trave e volta para o John Arias como um centroavante, um finalizador, faz 1-0 Fluminense com 6 minutos. O Fluminense manteve o controle, o Diniz gritando muito para o time acelerar jogadas, às vezes o time dava aquela morgada, né? Ficava muito toquezinho devagar ali na saída de bola, mas sempre que o Fluminense acelerava, conseguia criar situações de perigo. É uma equipe muito bem treinada, uma equipe que sabe o que faz, sabe o que quer, e tem um jogador, pessoal, que, como vocês perceberam na thumb aqui desse Domínio e Passa, que iniciou a temporada como terminou a última, voando. O John Arias, mais uma vez, para mim o nome da partida, como foi contra o Resende, jogou muita bola, o cara tá afim demais, né? Não quis saber o adversário, se é o Madureira, se é o Resende, se é o Real Madrid, se é o Palmeiras. O John Arias está muito afim de fazer uma temporada ainda melhor do que foi 2022. E o Arias que ditou o ritmo do time, não apenas o Ganso, que é o nosso maestro. O Arias começou caindo muito pelo lado direito, com aquele entrosamento que ele tem com o Samuel Xavier, mas às vezes o Diniz pedia: Arias, vai lá para a esquerda, ajuda um pouquinho lá o Calegari que está sumido. Quando ele ia para lá, aonde o Arias estava, as jogadas do Fluminense, elas aconteciam. Se ele estava na direita, tudo acontecia pela direita. E a esquerda ficava meio que um deserto ali de jogadas. Quando ele estava na esquerda, a direita ficava solo. Então o Arias foi preponderante para as ações ofensivas do Fluminense na partida contra o Madureira. O Fluminense poderia ter feito mais do que um gol no primeiro tempo, quase tomou uma bobeada do Nino, que depois ele se recupera de uma forma incrível. Eu já estava imaginando a finalização do atacante do Madureira, demorou um pouquinho para se decidir, o Nino muito rápido, fez um gol praticamente. Termina a partida, o primeiro tempo 1-0 para o Fluminense, um resultado justo. No segundo, o Diniz volta com a mesma formação, o Fluminense
um pouco devagar, lento. O Madureira ensaiou ali uma tentativa de empate. O Fábio fez uma defesa, depois teve uma bola na trave também, mas foram jogadas esporádicas. O Madureira não chegou a dar pressão no Fluminense, ameaçar. O controle era muito grande da nossa equipe. E aí o Diniz, ele faz as primeiras mudanças, ele tira o Iago e também o Giovani para as entradas do Lima e do Keno. O Fluminense melhorou, passou a acelerar mais as jogadas, ganhou vida pelo lado esquerdo com o Keno, que entrou bem mais uma vez. O Keno tinha entrado bem contra o Resende, iniciou contra o Nova Iguaçu, não foi tão bem, e hoje entrando no segundo tempo, jogou bem de novo. Vida pelo lado esquerdo, já que o Calegari afunila demais por característica, é destro, e o John Arias pelo lado direito. O Fluminense passou a ter, não depender do Arias de onde ele está para poder criar jogadas. Então teve jogada pelo lado direito com o Arias, teve jogada pelo lado esquerdo com o Keno. Numa delas o Arias acha o Keno, ele cabeceia um pouco alto, o goleiro defende. O goleiro do Madureira impediu um placar, não digo mais elástico, não sei se o Fluminense jogou para golear o Madureira, mas um 2-0 acho que seria um resultado mais condizente com o que vimos. O Madureira teve chance, né? Também o Fluminense cometeu alguns vacilos, mas eu acho que isso é por conta, não passando pano, vocês me conhecem, mas o início de temporada às vezes tem um pouco de relaxamento sim, que é natural, mas não pode acontecer em jogos importantes. Mas foi um jogo absolutamente tranquilo do Fluminense, controlado. Claro que a galera, os mais de 11 mil capixabas e cariocas que foram no Kleber Andrade, queriam um resultado mais elástico, mas foi um jogo no estilo do Fluminense, o Fluminense levando muito a sério essa pré-temporada. Estou gostando demais do que o Diniz tem feito em relação à rodagem do elenco, deixou vários atletas de fora hoje para poderem se recuperar fisicamente, né? Vocês podem perceber que os jogadores estão atuando em um nível, são apenas 3 partidas, mas com um intervalo aí de uma semana. Então provavelmente contra o Boa Vista na quinta-feira, essa galera que não atuou hoje vai jogar, e talvez alguns dos que jogaram hoje vão ficar fora. Eu apoio demais o Fernando Diniz nessa rodagem do elenco, algo que faltou em 2022, falei aqui no último Domini Passa. Bom, falando dos jogadores individualmente, vou falar primeiro de quem eu gostei. Para mim, sim, gente, o Arias está muito acima da média, fisicamente está sobrando, tecnicamente já vinha jogando muito bem. O Fluminense renovou o contrato do Arias, eu acho que tinha que renovar, uma renovação perpétua. Esse jogador está demais, está jogando muito, querendo muito. A parte física dele está me chamando muita atenção porque tem ajudado a técnica. Então o Arias foi muito acima dos demais. Gostei do Ganso, fez um bom jogo. Gostei também do Martinelli. Eu gosto do Martinelli nessa função de primeiro volante. Ele não pode jogar ali porque o André é melhor do que ele, mas todas as vezes que ele jogou, eu gostei. O Keno no segundo tempo, achei que fez um bom jogo também. O Cano, quando a bola chega em condições, ele consegue. Chegou uma vez, ele cabeceou na trave. Gostei do Calegari. O Calegari não dá para aproveitar muita coisa da parte ofensiva, não é a dele, mas consegue fechar o lado esquerdo ali. É um jogador que não atrapalha, não ajuda tanto assim, mas não atrapalha em jogos dessa natureza quando o Fluminense tem controle absoluto. Em partidas onde você tem um enfrentamento físico, jogadores altos ali, o Calegari pode causar problemas. Mas nesses 2 jogos que ele fez 2 jogos corretos. Samuel Xavier bem também, a dupla de zaga, o Nino de vez em quando dando uma bobeira, mas compensa com a qualidade técnica dele, o Manuel também. Acho que quase todo mundo jogou bem. Achei o Giovani um pouquinho abaixo do último jogo, achei que estava um pouco tímido, eu não sei... Talvez tenha sido a própria opção do Fernando Diniz colocar o Giovani um pouco mais recuado. Eu queria ver o Giovani na posição que jogou o Iago hoje, mais à frente, próximo do Cano. Eu achei que ele, numa região mais central ali, foi muito burocrático, muitos toques para o lado. E que eu não gostei, gente, assim, acho que é uma decisão quase que unânime, o Iago, né? O Iago destoa demais desse modelo, quebra demais a bola. O Fluminense tem um jeito de jogar, quando a bola chega no Iago, ou ele não conclui a jogada, ou ele opta faz uma alternativa errada. Eu, sinceramente, não aguento mais o Iago, né? E não por conta desses 2 jogos que ele fez, mas são 4 anos de Iago, acho que é um jogador muito limitado. Ele não tem nada a ver com esse modelo do Fernando Diniz, ele atrapalha esse modelo. Eu gostaria que ele tivesse menos minutagem em 2023. Torço por isso. Não acredito, mas torço por isso.
O Keno, como eu falei, entrou bem no segundo tempo. O Lima é um jogador muito mais consistente, muito mais preciso do que o Iago. É mais jogador do que o Iago, acho que eu já posso afirmar isso. E aí depois entrou o Bigode ali para fazer uma função. O Diniz muda um pouco o esquema, tira o Ganso, põe o Bigode para fazer um 4-4-2, mas dura pouco, porque logo em seguida ele coloca uma novidade, o Freitas, um volante, jogou pouco tempo, não dá para poder avaliar. Um jogo de razoável para bom do Fluminense, poderia ter vencido por um placar melhor, mas de novo fica aqui a minha satisfação com o planejamento para esse início de temporada. Quinta-feira, Boa Vista, em seguida, Botafogo no Maracanã. Botafogo, estarei lá sem dúvida alguma. Os jogos com os pequenos, gente, não dá, eu não tenho motivação para ir para jogo, mas clássicos, jogos importantes, sem dúvida, estarei lá. Se você curtiu a minha análise, deixa aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima. Saudações tricolores. Valeu!